Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Nós vamos continuar a palavra que começamos no domingo passado, quando falamos sobre a oração eficaz. A Bíblia diz, queridos, que nós, os filhos de Deus, a igreja de Cristo Jesus, somos cidadãos do reino dos céus. Porém, enquanto estamos aqui na terra, somos também cidadãos do país em que nascemos, em que vivemos. E como qualquer cidadão brasileiro, nós temos direitos e deveres para com o nosso país. Vivemos dias um pouco conturbados na história do Brasil. Algumas coisas que estão acontecendo hoje, talvez você nem imaginava que iriam acontecer há alguns anos. Mas diante disso tudo, muita gente se pergunta o que a igreja pode fazer, o que a igreja deve fazer. Será que a igreja tem que ficar quietinha? Como dizem alguns, não se pode falar de política na igreja. Ou o crente tem que ser apolítico. Eu quero refletir com você, pela palavra de Deus, sobre a nossa cidadania terrena. Porque a Bíblia fala sobre todos os aspectos da vida dos discípulos de Jesus. Também sobre a nossa cidadania terrena. Como qualquer cidadão, nós temos direitos e deveres. E aqui, queridos, na palavra de Deus, nós vemos também diversos ensinamentos em relação à nossa cidadania terrena. No livro de Atos, por exemplo, é relatado que o apóstolo Paulo, que é o mesmo que escreveu esse texto que acabamos de ler, ele se valeu, em determinado momento, do seu direito de cidadão romano para que não fosse açoitado e condenado injustamente. Por outro lado, nenhum homem seria dispensado do serviço militar aqui no Brasil por dizer, não, eu não preciso servir, porque eu sou cidadão dos céus. Fale isso lá para o comandante e depois você me conta o que é que ele te disse. A verdade é que todos nós temos responsabilidades na vida civil. Por exemplo, votar é apenas uma delas, mas também obedecer à Constituição, às leis, respeitar as autoridades. Porém, irmãos, será que o cristão deve obediência irrestrita ao governo? Há muitas dúvidas em relação a esse assunto na mente das pessoas. Então nós queremos falar nesta noite sobre 3 atitudes que devemos ter como cristãos em relação ao nosso país. Amém, irmãos? 3 atitudes. E a primeira delas é orar por todos. Isso fica muito claro em toda a Escritura e especialmente nesse texto que lemos nesta noite. Se nós perguntássemos ao apóstolo Paulo, qual é a primeira responsabilidade, a principal responsabilidade de um cristão quanto à cidadania terrena? Certamente Paulo responderia que é orar. Porque ele começa esse texto dizendo, antes de tudo, recomendo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por
todos os homens. E no versículo 2 ele diz: pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Irmãos, a igreja de Cristo tem a responsabilidade de orar por cada habitante desse país. Você tem essa responsabilidade. Cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros. E, muito especialmente, a palavra nos mostra aqui, orar pelas autoridades governamentais em todas as esferas, desde o Moarama até Brasília. Alguns vão dizer assim: mas só orar, irmão, só temos que orar? E geralmente quem fala assim, mas só orar, é gente que não ora. Porque quem ora e conhece a eficácia da oração, e sabe que a oração é um recurso poderoso que Deus nos deixou, não diz, mas vamos só orar. Porque sabe que Deus age quando o seu povo ora. Você crê nisso? Nunca deveríamos dizer só orar, não, porque orar não é pouca coisa, irmãos. A oração é uma ferramenta poderosíssima. Muitos estão perplexos com a situação que estamos vivendo hoje no Brasil, e mesmo assim, continuam não orando pelo seu país. Continuam não dobrando os seus joelhos e intercedendo pela sua nação. Não acordaram ainda para a necessidade que temos de, como igreja, orar e interceder pela nossa nação. Devemos orar, irmãos, primeiramente porque o problema do Brasil, e não só do Brasil, de todas as nações, é espiritual. Você sabia disso? Tem gente que pensa que o problema do Brasil é político, ou é um problema educacional. A escola poderia resolver o problema do Brasil? É claro que a escola poderia ajudar em alguns aspectos importantes, mas não resolveria. Irmãos, pense um pouquinho comigo, quais são os problemas mais comuns que levam os brasileiros a se aborrecer, a se lamentar diariamente? Por exemplo, corrupção. Você já se aborreceu com uma notícia de corrupção? Quem aqui já ficou aborrecido ao ouvir uma notícia de corrupção no Brasil? Esse ano aí, teve alguma que chegou até o seu conhecimento? Só se você estiver muito desinformado para não ter ouvido sobre corrupção. Nesse ano ainda. Porém, irmãos, de acordo com a Bíblia, corrupção é pecado. Você sabia disso? Ou seja, é um problema espiritual. Autoridades enganando a população, mentindo para a população. Você já viu isso no Brasil? Sim ou não? Quem já viu isso? E de acordo com a Bíblia, mentir é pecado. E o pai da mentira é o próprio Satanás. Roubo e desvio de dinheiro público é o quê? A palavra de Deus diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus, porque roubar é pecado. O egoísmo que leva políticos, autoridades, líderes da nação a se enriquecerem, a roubarem, desviarem recursos dos mais necessitados, como nós vimos recentemente, por exemplo, no caso do INSS. Pessoas que ganham um salário mínimo de aposentadoria, que vivem com dificuldade e tendo uma parte da sua aposentadoria roubada, desviada todos os meses, sem saber disso, obviamente, porque jamais autorizaram isso. Isso é o quê? Egoísmo. Isso é ganância, e ganância, avareza, egoísmo é pecado. Injustiça nos tribunais, quando a Bíblia diz que o nosso Deus é justo, que todas as suas obras são retas. Injustiça é pecado. Ou seja, o problema do Brasil é espiritual. Você entendeu? Uma vez constatado que o problema é espiritual, irmãos, a solução também é espiritual. Por isso a Bíblia diz que nós devemos
orar por todos os homens. Enquanto não houver uma transformação espiritual na nossa nação, o pecado vai continuar destruindo vidas, levando pessoas à miséria, à corrupção, ao egoísmo. E se nós orássemos como a Bíblia ensina, queridos, é certo que muita coisa mudaria, porque quando oramos de acordo com a palavra de Deus, como falamos no domingo passado, o que acontece? Deus ouve e responde e age em resposta à oração do seu povo. Falamos domingo passado que a oração do justo é poderosa e eficaz. No tempo determinado por Ele, de acordo com a vontade dEle, Ele age quando nós oramos. E nesse primeiro versículo que lemos, Paulo cita 4 tipos diferentes de orações que nós, como igreja, precisamos, devemos fazer por nossa nação. Ele fala de orações numa forma geral, e oração é um termo que abrange todos os tipos de comunicação com Deus. Orar é falar com Deus, é buscar a face, a presença de Deus. Você pode orar por si mesmo, você pode orar por outros, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, por pessoas que você nem conhece. Você pode orar por circunstâncias e por motivos diversos. E a Bíblia diz que nós podemos orar em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Que coisa maravilhosa! Em qualquer lugar em que você estiver, você pode chegar-se diante de Deus em oração. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que oraram e viram o mover sobrenatural de Deus. Temos vários exemplos aqui no domingo passado. Da mesma forma, ao orar, podemos ver Deus agindo na vida de pessoas, autoridades, famílias, cidades, bairros, comunidades e países inteiros. A Bíblia também fala aqui sobre não apenas oração, mas ele fala também, ele usa a palavra súplicas. Súplica, irmãos, é um termo relacionado com algo que falta na nossa vida. Você está pedindo por algo que você precisa, que você ainda não tem. Pode ser algo que falte na sua vida, uma necessidade sua ou uma necessidade de outra pessoa por quem você está suplicando, uma necessidade real, uma necessidade específica. Você não suplica por algo indefinido, você suplica por algo claro, definido, que você apresenta a Deus, você apresenta, Senhor, esta é a necessidade pela qual estou suplicando. Você pode fazer súplicas ao Senhor pela sua nação, pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua rua, pelos seus vizinhos. Mas Paulo, além de falar sobre orações e súplicas, ele usa uma expressão muito importante, que é intercessões, irmãos. Intercessão é um apelo, é uma petição que você faz em favor de outra pessoa, em favor de outrem, diante de Deus. Você leva a Deus a necessidade, a situação de outra pessoa. Não apenas de uma pessoa, você pode ser de uma família inteira, pode ser de uma cidade, de uma nação inteira. E o termo intercessão é usado na Bíblia para descrever o trabalho que o Espírito Santo de Deus realiza por nós. Você se lembra disso? Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, Paulo diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Veja como vem a ajuda do Espírito Santo para os servos de Deus. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus intercede por mim, por você, diante de Deus. E Ele nos dá o exemplo
de como devemos interceder, que é o que a Bíblia está dizendo aqui que devemos fazer. Interceder não apenas por algumas pessoas. O ensino aqui é interceder por todas as pessoas. Isso é muita gente, muitos países, muitas nações, muitas necessidades. Irmãos, como filhos de Deus, todos nós, você foi chamado, independentemente se você tem uma função aqui, por exemplo, no culto, mas você como filho de Deus foi chamado para interceder por todos, mas especialmente por aqueles que exercem autoridade, aqueles que estão em posição de influência, cujas decisões afetam a vida de muitas pessoas, afetam cidades, estados e até nações inteiras. A Bíblia nos ensina que podemos interceder, por exemplo, por arrependimento, por salvação de vidas. Quantas pessoas vieram até Jesus em resposta à intercessão de alguém? Quem aqui sabe que houve alguém que intercedeu por você antes de você vir a Cristo? Você já ouviu falar? Alguém falou para você, olha, eu orei por você. Olha só, quantas mãos levantadas, porque o nosso Deus ouve as orações e as intercessões do seu povo. Talvez você não estaria aqui nessa noite se alguém não houvesse intercedido pela sua vida diante do Senhor. Podemos interceder por justiça, inclusive na nossa nação. Será que estamos precisando interceder para que haja justiça no Brasil? Podemos interceder para que não sejam criadas leis injustas, para que não sejam criadas leis imorais, leis que agridam as nossas convicções também na palavra de Deus. Podemos interceder por discernimento para o povo de Deus. Será que o povo de Deus hoje está precisando de discernimento? Podemos pedir, Senhor, dá discernimento aos meus irmãos, dá a mim também discernimento. Irmãos, quantos motivos temos para interceder? Interceder pelos missionários que estão pregando a palavra do Senhor. Interceder pelos países vizinhos aqui do Brasil. Há muitas razões, muitos motivos de intercessão. Tem gente que senta ou se ajoelha para orar e 3 minutos pensa, bom, já orei tudo que eu precisava. Eu acho que você está precisando ler mais a Bíblia para perceber quantos motivos existem para interceder. Mas a Bíblia, além de falar de oração, de súplicas, de intercessão, Paulo fala aqui também de oração com ações de graças. Eu vou falar brevemente, porque nós falamos no domingo passado sobre esse tipo de oração. Irmãos, a palavra ações de graças, essa expressão vem do grego eucaristia, que é uma expressão relacionada com alegria e graça. Ou seja, oração de ações de graças se manifesta quando demonstramos gratidão por alguém diante de Deus. Quando agradecemos, quando louvamos a Deus pela vida de alguém, por algo que Deus está fazendo, pelas bênçãos do Senhor, pela salvação que Ele nos dá. Enfim, são tantos motivos. E nós devemos orar pelos outros, a Bíblia diz, com ações de graças. Você já agradeceu a Deus pela vida de outra pessoa? Pela vida dos irmãos? Pelas autoridades que têm servido com dedicação? Porque nem todos, às vezes a gente generaliza, né? Ninguém presta. Nenhum líder, será que não tem ninguém que presta? Nenhum líder, nenhuma autoridade que faça o que é certo? Nós devemos dar graças a Deus pela vida de todos os homens, e especialmente pelas autoridades e governantes. Então, a nossa primeira responsabilidade em relação à cidadania terrena é orar. Você pode ser um cidadão exemplar, mas você não ora, você deixou de cumprir a primeira coisa que deveria estar fazendo pela sua nação. E nós como igreja, será que nós podemos orar mais pelo Brasil, irmãos? Nós ainda não despertamos para esta palavra.
A palavra de Deus diz, que nos exorta a orar, a clamar, a interceder, a suplicar por todos os homens. E a gente às vezes só fica reclamando pelo que está acontecendo, mas não busca o Senhor em oração e intercessão. Mas há uma segunda característica, uma segunda necessidade que nós temos em relação à cidadania terrena, que é agir, não apenas orar, depois de orar, que é o mais importante, que é a primeira coisa que devemos fazer, nós devemos também agir como cidadãos responsáveis, equilibrados. Porque no versículo 2, no final do versículo 2, o que é que Paulo diz aí? Que nós devemos orar, interceder, dar graça, suplicar, para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E de que vida é que Paulo está falando aqui, irmãos? Lá no céu? Não, aqui na terra, para que nós, no tempo em que estamos aqui, tenhamos uma vida pacífica, tranquila, com piedade, com dignidade. E isso, irmãos, diz respeito também à nossa vida civil, não apenas ao momento que estamos reunidos aqui em culto. Quando falamos da vida civil, da vida pública, falamos dos direitos e responsabilidades que nós também temos como cidadãos. É interessante que certa vez Jesus disse aos judeus que eram o povo escolhido de Deus, não eram? Eles podiam dizer, nós não temos que prestar contas a ninguém, porque nós somos povo escolhido de Deus. Nós somos descendentes de Abraão. E Jesus era judeu. Mas Jesus disse para eles, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles eram um povo de Deus, o povo da aliança do Antigo Testamento? Sim. Porém, eles também tinham as suas responsabilidades, seus direitos e responsabilidades como cidadãos aqui na terra. Irmãos, a Bíblia está mostrando aqui que o nosso compromisso com o reino de Deus não nos exime do compromisso civil com o nosso país terreno, com a nossa pátria terrena. Tampouco o nosso compromisso com o país em que vivemos pode suplantar o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Você pode ser até um patriota, porém o seu amor pela pátria não pode ser maior do que o seu amor pelo Senhor Jesus. Porque de vez em quando a gente vê uns crentes que parece que o amor deles pela pátria é maior do que o amor que eles têm por Jesus. Eles estão dispostos a fazer muita coisa pela pátria e você vai percebendo que eles não estão dispostos a fazer nada pelo Senhor Jesus. Algumas pessoas, por exemplo, brigam por causa de política, por causa do candidato que eles acham ser melhor, por causa do político que eles acham ser mais coerente, mais adequado. Porém, não falam nada a respeito de Jesus. Não defendem a sua fé, inclusive quando é atacada. Ficam assim, caladinhos. Agora, se atacar o cara em quem ele votou, opa! Aí se levanta para defender. Não é curioso? Eu acho que isso revela um desequilíbrio. Nós não devemos ser alienados politicamente, com certeza. Precisamos saber o que está acontecendo. Precisamos ter discernimento em tudo, a Bíblia diz. Mas também não podemos ser fanáticos por política, como se a solução dos nossos problemas pudesse vir dos governantes terrenos. Porque como já vimos no início, o problema da nossa nação é espiritual. E é por isso que nenhum político pode resolver esse problema. Nós devemos orar pelas autoridades, fazer a nossa parte na vida civil, cumprir as nossas obrigações civis com responsabilidade, consciência. Porém, a nossa esperança está no Senhor Jesus. A Bíblia diz, mas nós aguardamos novos céus e nova terra em que habitam a justiça. Porque esse mundo
caído, esse mundo de pecado, governado por homens que não temem a Deus, em sua maioria, com raríssimas exceções, não será um jardim do Éden novamente. Tem gente esperando que, quando alguém chegar lá, naquela cadeira, naquela posição, aí as coisas vão ficar boas, as coisas vão caminhar. Mas não é isso que a Bíblia ensina, queridos. Aliás, se você ler o livro de Apocalipse, você vai achar que ainda está muito bom, muito tranquilo as coisas por aqui. Porque a Bíblia diz claramente que Deus vai julgar esse mundo e serão tempos difíceis. Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E ele diz, os homens ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então não dá para colocar a nossa esperança aqui. Você está entendendo? Se você fizer isso, você vai se decepcionar terrivelmente. Ah, Deus não está ouvindo as minhas orações. Não é que Deus não está ouvindo. É você que não está lendo a Bíblia e não está compreendendo que maldito o homem que confia no homem. E às vezes a gente acha que alguém, um ser humano como nós, falível, pecador, que iria resolver o problema que em 525 anos ninguém resolveu. Isso sem contar os que tinham antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui em 22 de abril de 1500. Será que tinha algum problema antes? Tem gente que acha que não. Não, tinha uns índios aí que matavam outros para comer só. Coisa simples. Tem gente aí que ensina que antes do branco chegar aqui, isso aqui era um paraíso. Não tinha nenhum problema, não. Tinha só uns índios que gostavam de cozinhar outros. Colocava no caldeirão. Ou seja, o pecado já estava aqui. O assassinato, a discórdia, a idolatria. Mas a Bíblia também nos ensina, queridos, que nós devemos ser submissos às autoridades. E o cristão precisa ter isso com muita clareza. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Roma sobre a necessidade de obedecer às autoridades civis. Está lá em Romanos capítulo 13, no primeiro versículo. Se você acha, você tem dúvida sobre isso, grife na sua Bíblia, Romanos 13, versículo 1. Todos, diga comigo, todos devem sujeitar-se, ou seja, obedecer às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Agora precisamos entender isso aqui com clareza. O princípio aqui, irmãos, é que Deus é a autoridade suprema. Nele está a origem do princípio de autoridade. Portanto, toda autoridade estabelecida na terra está sujeita à autoridade superior, à autoridade suprema de Deus. Porém, a Bíblia não está dizendo aqui que tudo o que as autoridades humanas fazem é aprovado por Deus. Tem gente que, então a Bíblia está dizendo então que tudo que as autoridades fazem aqui eu tenho que obedecer. Então, quando as autoridades dizem coisas absurdas e às vezes ilegais, e às vezes contra a palavra de Deus, nós temos que obedecer? A Bíblia não está dizendo isso. Nós vemos na história de Israel, só para ficar na Bíblia, porque fora da Bíblia nós vamos ver a mesma coisa, nós vemos na história de Israel, reis que obedeceram a Deus, que fizeram a vontade de Deus e foram aprovados por Deus. Mas nós vemos também na história de Israel, reis terríveis, que estavam reinando, governando aquela nação, e que foram reprovados por Deus, foram castigados inclusive por Deus, por causa da sua desobediência. Então, quando um rei de Israel estabelecia, liberava a idolatria, será que os israelitas, aqueles que temiam a Deus, eles deveriam obedecer àquele rei? Opa, o rei agora falou que é para adorar Baal, então vamos adorar Baal, porque nós temos que obedecer às autoridades. Está entendendo o que eu estou falando? Nem sempre nós devemos obedecer às autoridades. Nós devemos obedecer às autoridades que obedecem o princípio da palavra de Deus. Porque há muitos princípios da palavra. Se você pega os 10 mandamentos, por exemplo, não matarás.
Existe uma lei na Constituição, no Código Civil, que proíbe o assassinato. E o assassinato é crime. E esse crime, ele vai ser punido com prisão. Quando eles conseguem descobrir quem foi o assassino, né? Que no Brasil, mais ou menos 90% dos casos não são solucionados. Só para você ter uma ideia de como é justa a nossa nação. 90% dos casos de assassinato no Brasil não são solucionados. Então, se você está colocando a sua esperança aqui, você vai perder a esperança daqui a pouquinho. Nós vemos também na história de Israel sacerdotes, que eram autoridades eclesiásticas, que fizeram a vontade de Deus, como Samuel, que obedeceu o Senhor desde a sua infância. Mas também vimos sacerdotes que não obedeciam a Deus, que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, que profetizaram mentiras para o povo de Israel, e por isso não foram aprovados por Deus. Então, no mundo caído, queridos, a verdade é que apenas a minoria se submete à autoridade de Deus, não é verdade? Só você andar por aí, você vai perceber isso. É a minoria que está querendo se submeter à autoridade de Cristo Jesus. Então, nesse mundo caído, Deus permite a existência de governos humanos para minimizar os problemas. Alguns governos conseguem trabalhar razoavelmente bem e outros fazem a situação ficar ainda pior a cada dia. Os governos são necessários para que as pessoas convivam em relativa harmonia, bem relativa, uma relativa bem grande. Embora os governos sejam incapazes de resolver a maioria dos problemas da humanidade. Tem gente que pensa, não, só o Brasil é assim porque é terceiro mundo. Mas você pode ir em países de primeiro mundo. Hoje, se você for no Canadá, nos países mais ricos do mundo, existem locais em praça pública onde você vai encontrar dezenas e dezenas de pessoas se drogando, usando drogas a céu aberto, pessoas ali se matando, morrendo de overdose, e tudo isso autorizado e liberado pelas leis do Canadá. Você entendeu? E aí os pais têm medo de passar nesses lugares com seus filhos. E isso não acontecia até alguns anos atrás, mas criaram lá uma lei para liberar o uso das drogas. E aí, se você foi liberado para usar drogas, você pode usar onde você quiser, não é assim? E as pessoas estão usando. E assim, o consumo aumentou, inclusive, nessas nações. Então, o apóstolo Paulo não está aqui, queridos, dizendo que toda autoridade está fazendo o que é certo e o que Deus determinou. Você entendeu? Mas ele está dizendo que o princípio de autoridade, de haver organização e não caos, de haver ordem e não bagunça, esse princípio foi estabelecido por Deus. Nós precisamos entender isso. Mas ele não está defendendo um sistema específico de governo. O que ele está defendendo aqui? Será monarquia? Democracia? Socialismo? Nenhum e nem outro. Ele está falando sobre o princípio de autoridade apenas. E a verdade, irmãos, é que o único sistema eficaz, infalível, é a teocracia, que é o governo de Deus. E esse governo, se você ler o livro de Apocalipse, você vai descobrir que o governo do Senhor Jesus será estabelecido aqui na terra, em todo o planeta, por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando a injustiça vai acabar, quando os assassinatos vão acabar, quando o engano, a corrupção, a mentira será varrida dessa terra, porque está escrito que ele regerá as nações com vara de ferro. Mas enquanto isso, temos que suportar as autoridades pecadoras e falhas. A Bíblia manda que nos submetamos às autoridades civis e governamentais, mas ela não manda que haja obediência cega e restrita. A ordem é: obedeça primeiro a Deus. E como você deve obedecer a Deus? Obedecendo a sua palavra, se submetendo aos princípios da palavra de Deus. Primeiro o reino de Deus, depois o reino dos homens. Primeiro o celestial, depois o terreno. Primeiro o eterno, depois o efêmero. Quando houver leis que vão
contra a palavra de Deus, você não deve obedecer, entendeu? A Bíblia deixa isso muito claro. Então, certa vez as autoridades judaicas chamaram os apóstolos que estavam pregando a palavra de Deus, que estavam curando pessoas, que estavam proclamando o evangelho, e multidões estavam se convertendo, e as autoridades judaicas os proibiram de falar de Jesus. A partir de hoje, não falem mais nesse nome, não ensinem ninguém mais. E agora? O que eles tinham que fazer? Obedecer às autoridades? Pedro respondeu para eles: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles saíram de lá e no mesmo instante foram pregar a palavra de Deus, porque já havia uma ordem da autoridade suprema, Jesus Cristo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. E se for aprovada uma lei aqui no Brasil, tem gente que vai achar que isso é impossível, uma lei que proíbe ter uma Bíblia, que proíbe ler a Bíblia, que proíbe evangelizar. Você acha que isso é impossível, irmãos? Na China, país elogiado pelo nosso presidente, país adorado pelo partido do nosso atual presidente. Aliás, esses dias um ministro do STF do Brasil disse assim, há poucas semanas: todos nós admiramos a China. Bom, você admira a China? Na China, ter uma Bíblia é proibido, você vai preso por ter uma Bíblia. Os crentes têm poucas páginas da Bíblia que eles têm que carregar escondidas, alguns escondidos debaixo da sola do seu sapato, ali entre o pé e o sapato, para que não sejam vistos. Eles compartilham páginas da Bíblia. Eu já decorei essa página, você decorou a sua, agora vamos trocar, eu vou decorar essa outra página. Eles decoram livros inteiros da Bíblia. O irmão Yun fala de um irmão que ele conheceu, que havia decorado o Novo Testamento inteiro, de Mateus até Apocalipse. Sabe por quê? Porque ele sabia que provavelmente nunca mais ele teria uma Bíblia nas suas mãos. Então, cada página que chegava, ele ia decorando. E lá é proibido a Bíblia, lá é proibido evangelizar. Não apenas lá, mas em diversos países comunistas. A igreja sofre há décadas em Cuba, onde até poucos anos era proibido ter a Bíblia. Agora está um pouco mais leve, depois da morte de Fidel Castro. Hoje eles podem ter uma Bíblia, mas não pense que é fácil ser cristão ali em Cuba ou em qualquer país comunista. Na Coreia do Norte, se alguém for pego com uma Bíblia, ele pega prisão perpétua, nunca mais vai sair da prisão. E muitos estão presos, porque descobriram que eles tinham uma Bíblia em casa, escondida. Então, se houvesse uma lei como essa, o que é que você faria? Você ia jogar sua Bíblia fora, queimar a sua Bíblia? A partir de hoje, queime as Bíblias do Brasil. Tem gente que acha que isso é impossível. Bom, tem gente também que achava impossível de acontecer o que está acontecendo hoje no Brasil. Ou seja, muita coisa pode acontecer que nós não imaginamos. Agora, nós estamos preparados para permanecermos firmes com as nossas convicções, firmes na nossa fé, firmados na palavra de Deus, queridos. Se houver leis que disserem é proibido pregar o evangelho, você nunca mais vai falar de Jesus para ninguém? Você vai ficar em silêncio para o resto da sua vida? Salmista no Salmo 82 fala sobre a justiça injusta, sobre os juízes injustos, iníquos. Salmo 82, no versículo 2: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. E no mesmo salmo ele ora para que os injustos e corruptos sejam julgados. Essa é uma oração que você pode fazer na sua nação. Salmo 82, versículo 8: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Você sabe a quem pertence a nossa nação? O Brasil e todas as nações pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra, está escrito, o mundo e a sua plenitude. Você pode orar: Senhor, julga os injustos. Arranca aqueles que proferem sentenças injustas em nossas nações, em nossa nação. E Deus pode ou não fazer isso? Você acha que não? Lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 22, a Bíblia conta que
O rei Herodes Agripa fez um discurso sentado no seu trono, todo pomposo, e o povo começou a dizer: voz de Deus e não de homem, dizendo que ele era um Deus e não um homem. E está escrito que em seguida um anjo do Senhor o feriu. Veja, ele era autoridade sobre aquele povo. Um anjo do Senhor o feriu e Herodes morreu comido por vermes. No mesmo instante, está escrito, foi ferido pelo anjo do Senhor. Irmão, se nós orarmos, o nosso Deus pode fazer justiça em nossa nação. Mas nós estamos orando? Nós estamos intercedendo? Ou nós estamos apenas nos lamentando? E em último lugar, para nós concluirmos, falei que nós devemos orar. Em segundo lugar, ser cidadãos conscientes, responsáveis, submissos às autoridades, mas primeiramente submissos à palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos, em relação à nossa nação, em relação a esse povo brasileiro, nós devemos proclamar o Evangelho, proclamar o Senhor Jesus, levar a verdade para essa nação, porque está escrito no versículo 3, isso é bom e agradável. Isso o quê? Que nós oremos, que nós intercedamos. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, o desejo de Deus é que cada brasileiro seja salvo. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, não importa se ele é conhecido ou desconhecido, se ele é culto ou inculto, se ele mora no interior ou nas capitais. Deus deseja salvar no Brasil. Nós temos a responsabilidade não apenas de orar pelo Brasil. O primeiro passo é orar por cada cidadão, por cada brasileiro, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos homens, pelas mulheres, mas nós temos também a responsabilidade de anunciar a mensagem do Evangelho em nossa nação, para cada pessoa, de norte a sul, de leste a oeste, em cada cidade, em cada bairro, em cada estado, em cada região do Brasil. Você já orou pelas regiões do Brasil? Você já orou pelos estados do Brasil? Tem gente que só olha para si, só ora por si mesmo, no máximo pela sua família, não ora pela nação. E Deus colocou você aqui no Brasil para ser um intercessor por essa nação. Você tem dúvida disso? Nós precisamos proclamar o Evangelho, queridos. Evangelho significa boa notícia, boas novas. Nós temos uma boa notícia para essa nação. A notícia de que Jesus Cristo já morreu e ressuscitou para dar vida a cada um nesse país, para renovar, para restaurar, para libertar, para comprar. Aliás, ele já comprou com o seu próprio sangue homens e mulheres de toda tribo, raça, língua, povo e nação. Deus quer salvar os indígenas brasileiros. Deus quer salvar os brancos, os negros. Deus quer salvar em todas as classes sociais. Irmãos, há duas afirmações aqui no versículo 4 que nos mostram que Deus quer fazer isso com toda clareza, e é isso que deve balizar, é isso que deve nos impulsionar a pregar o Evangelho e a orar por essa nação. Está escrito, primeiro, no versículo 4, que é a vontade de Deus que todos sejam salvos, que todo homem, que toda mulher, que sejam salvos. Por isso é que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, alguns estão ensinando por aí que Deus tem os seus escolhidos e que Ele só deseja salvar esse grupinho aí, e os outros não, porque Jesus não morreu por todos, Jesus só morreu por um grupinho, porque Deus não ama a todos, Deus só ama um grupinho especial. Isso é um grande equívoco,
Porque aí mesmo no capítulo 2, se você vai para o versículo 6, diz: o qual o Senhor Jesus se deu a si mesmo em resgate por todos. Em resgate por todos. E hoje nós estamos falando mais da nossa nação, mas a verdade é que Ele deu a si mesmo em resgate por cada ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para salvar. Ele quer salvar a todos, mas também há um detalhe interessante. Ele deseja que todos conheçam a verdade. Onde está a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Nós devemos proclamar no Brasil o senhorio de Jesus Cristo. A salvação somente em Jesus Cristo. Você não vai dizer: olha, você precisa vir para a minha igreja. Não, você vai dizer: você precisa conhecer Jesus. Você precisa vir para Jesus. Depois você pode trazer essa pessoa com você para o culto. Sim, para receber a palavra, para conhecer os irmãos, para ser discipulada. Mas a primeira coisa que você precisa dizer para ela é: Jesus ama você, Jesus quer salvar você, Jesus quer mudar a sua vida. Nós precisamos proclamar isto, queridos. Nós precisamos proclamar que só há liberdade em Jesus. Que nenhum político pode mudar a situação da humanidade, que nenhum humano, nenhum ser humano, nenhum líder pode mudar a situação do mundo. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, ele diz. Eu sou a verdade e a vida. Nós precisamos, queridos, proclamar para a nossa nação: a solução está em Jesus. A resposta é Jesus. Nós que fomos salvos devemos orar por todos os homens, para que eles também conheçam a Cristo Jesus como nós conhecemos. Porque, como está escrito aí no versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem. É isso que deve estar nos nossos lábios, em todo tempo: Jesus. Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é a esperança para o Brasil, Jesus é a esperança para a sua família, Jesus é a esperança para a sua vida. Jesus é o único que pode mudar o ser humano, transformar de dentro para fora. Não é uma religião, não é uma igreja, não é uma organização, não é um partido político que só vai trazer ilusões, que são inutilidades para a vida das pessoas, que não podem mudar a vida de ninguém, que não podem preencher o vazio de ninguém. A nossa maior responsabilidade não é lutar por justiça social. Existe hoje um evangelho da justiça social. O PT agora está dando um curso para evangélicos. Você quer fazer esse curso do PT? Vai lá e depois você me conta o que você vai aprender. Lutar por justiça social, lutar pelos pobres. A nossa maior responsabilidade não é nem gerar crescimento econômico. Você pode trabalhar, deve trabalhar, e é bom que você prospere, porque assim você vai abençoar outras pessoas, mas a nossa maior responsabilidade é proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único Salvador, a única esperança. Só Ele é Deus, e só Ele pode mudar a vida do ser humano. Amém, irmãos? Não adianta nada tirar uma pessoa da pobreza. Tirou da pobreza, que agora ela está na semi-pobreza, vai viver de Bolsa Família até o fim da vida. Pronto, saiu da pobreza. Tiramos milhões da pobreza. Como? Dando R$600 por mês para eles. Será que alguém vivendo com R$600 deixou a pobreza? Irmãos, não adianta nada sair da pobreza, e ainda que eles ficassem ricos, se no fim morrem e vão passar a eternidade sem Deus, no inferno, separados de Deus. O que o Brasil precisa? Jesus. Amém, irmãos? Você tem essa responsabilidade. Anunciar Jesus, testemunhar Jesus. 3 coisas que devemos fazer, de acordo com esse texto que nós lemos. Primeiro, orar e interceder. Por quem, irmãos? Por todos os homens. Vamos ficar em pé, então? Para a gente recapitular e finalizar. Primeiro, orar por
todos os homens, e especialmente ore pelas autoridades, porque se eles forem salvos, eles vão governar de forma mais justa, eles vão fazer o bem, tendo o temor do Senhor. E nós temos que fazer isso unidos, irmãos, como igrejas, como igreja do Senhor. Pare de ficar em casa assistindo televisão, venha orar, venha interceder, venha buscar o Senhor pelo seu país. Você quer ver o seu país mudando? Venha orar. Não veio orar não, é porque você não quer ver. É porque você não está disposto a interceder pela sua nação. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e virei e sararei a sua terra. Deus pode sarar o Brasil, Deus pode mudar vidas, Deus pode mudar o nosso estado. Nós devemos orar por todos os homens, mas não apenas isso, devemos em segundo lugar agir como cidadãos responsáveis, com responsabilidade, com equilíbrio, com temor do Senhor, exercer a nossa cidadania à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? E em terceiro e último lugar, o que nós podemos fazer pelo Brasil? Pregar, proclamar o Evangelho, falar de Jesus, testemunho de Jesus, que todo mundo que trabalha com você saiba que Jesus Cristo é a única solução. Amém, irmãos? Que todo mundo que estuda com você, jovem, saiba que Jesus Cristo é a única solução, que Jesus Cristo é o único que pode transformar a vida do ser humano. Vamos orar agora, fale com o Senhor. Será que você pode dizer, Senhor, eu quero colocar a minha vida ao teu dispor? Eu quero ser um vaso de bênção do Senhor na minha nação. Eu quero ser um vaso de bênção nessa cidade. Vamos começar pela nossa rua. Eu quero ser um instrumento do Senhor na minha rua, no prédio onde eu moro, na minha vizinhança. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser sal da terra. Eu quero ser luz do mundo. Nós fomos chamados, irmãos, para frutificar, para testemunhar, para orar, para interceder e para viver neste mundo como Cristo viveu. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos nesta noite e pedimos que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito nos capacite, que o Senhor nos dirija, nos guie para viver neste mundo como o Senhor quer que nós vivamos, para sermos uma igreja viva, comprometida com o Senhor, que ilumine as trevas nesta nação, que proclame em alto e bom som que Jesus Cristo é o Senhor, que fale de Jesus, que cante sobre Jesus, que viva o Evangelho do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos com a Tua graça, com o Teu Espírito, com o Teu poder. Vem e aviva-nos, desperta-nos para que sejamos uma igreja transformadora nesta cidade, neste estado e nesta nação, em nome do Senhor Jesus, oramos assim, amém.